Hoje eu quero falar um pouco para vocês sobre prioridades. Eu acho que é super importante a gente falar sobre prioridade, porque a prioridade ela é essencial para que você tenha sucesso na sua vida. Como é que você vai se organizar se você não sabe priorizar? Então, a gente saber escolher o que é mais importante e o que é menos importante é simplesmente uma das coisas mais importantes da nossa vida, né? Como que você acha que seria a sua vida, né? De acordo com o que Deus quer para você? Vocês já pensaram como eu agiria, né, perfeitamente se eu estivesse agindo perfeitamente da maneira que Deus quer para mim? O que Ele quer para a vida de vocês? Como seria? Eu espero que vocês pensem bastante nisso, né? Porque isso é essencial para a gente estar cumprindo com a vontade dEle, né? E é justamente por isso que eu estou falando, porque assim, tem tanta coisa para a gente fazer na nossa vida, são tantas opções, né? E a gente tem que meditar um pouco mais, por quê? Porque a gente vive num mundo que é muito diferente, ou quase que completamente diferente do que Deus prega, né? Romanos 12:2 ele fala para a gente deixar que Deus faça uma completa transformação. Ele não fala nem parcial, ele fala que é completa a transformação da nossa mente para que a gente possa fazer aquilo que é bom, perfeito e agradável a Deus. Então, a gente precisa muito pensar em quais são as prioridades de Deus, né? Não as do mundo, porque a gente vai estar sendo bombardeado, a gente já foi a nossa vida inteira bombardeado com as coisas que o mundo fala que devem ser as prioridades da nossa vida, né? Para Deus, existe uma prioridade que é número 1, né? E a gente vê isso tanto no primeiro mandamento, né? Que seria amar a Deus sobre todas as coisas, como também em Mateus 6,33, você vê de outras maneiras também essa mesma prioridade estabelecida, né? Mas em Mateus 6,33 ele fala: portanto, ponha em primeiro lugar na sua vida o reino de Deus e aquilo que Deus quer, e Ele lhe dará todas essas coisas. Então, olha que promessa que é essa. É assim, ele está falando assim: olha, se você colocar a Deus em primeiro lugar na sua vida, todas as coisas que você quer, todas as coisas que você pode considerar importantes, elas vão ser acrescentadas. E olha, como eu vejo que isso é a mais absoluta verdade. Como eu vejo que gente que realmente busca Deus em primeiro lugar tem tudo mais acrescentado. Você fala, como que pode? Mas é bem assim mesmo. É impressionante quando você vê a pessoa só crescendo mais e mais sucesso em todas as áreas da vida dela, né? Agora, uma coisa que eu acho que é importantíssima que a gente também fale é o que é esse buscar Deus em primeiro lugar? Porque se fala muito sobre isso. E esse versículo, né, buscar a Deus em primeiro lugar e tudo mais lhe será acrescentado. Esse versículo é super famoso, né? Todo mundo conhece ele. Mas o que é isso? Né? O que seria buscar a Deus em primeiro lugar? E o que é ruim é que o que passa na cabeça das pessoas, né, eu tenho que ir na igreja todo domingo. Eu tenho que ir na igreja sempre. Eu tenho que, de repente, estar sempre, buscando e orando, né? Essas coisas são importantes mesmo. E sim, elas vão contribuir bastante para que você realmente esteja buscando a Deus em primeiro lugar. Mas não é só isso que é buscar a Deus em primeiro lugar. Tem outras coisas que fazem parte disso. Mas as principais são, primeiro, conhecer a Deus. Porque realmente, se você não foi na igreja, se você não sabia o que Deus queria, né? Como que alguém pode saber o que eu quero para a minha vida se a pessoa sequer me conhece? Ela precisa primeiro me conhecer. Então, em primeiro lugar, a gente precisa realmente conhecer a Deus. A gente vai precisar conhecer a Bíblia. E é por isso que eu sou tão insistente, por isso que a Cássia está aqui sempre falando todo domingo. Leiam a Bíblia, né? Em qualquer pregação, em qualquer reunião minha, leiam a Bíblia, escutem a Bíblia. Vocês sabem por quê, gente? Porque assim, semanalmente, pelo menos
algumas vezes por semana, não é só uma não, algumas vezes por semana, eu ouço uma asneira imensa falada por alguém que supostamente deveria estar ensinando direitinho a Bíblia e não está. Algumas vezes por semana. Ainda ontem eu estava ouvindo uma que assim, a pessoa começou a me falar, eu já falei, pera, já vamos começar corrigindo isso. E é uma asneira super famosa entre os cristãos. Super. Que eu ouço em absolutamente todos os lugares, todas as igrejas que eu fui na minha vida, eu ouvi a mesma besteira. E isso é normal que aconteça. Porque se você não conhece, isso fatalmente vai acabar te acontecendo, né? É a mesma coisa que você precisa de um advogado e você não conhece a lei. Se ele quiser te fazer de gato e sapato, ele vai. Ele vai com tranquilidade, porque você não conhece. Quem conhece a lei é ele. Vocês entendem? Então, assim, só que a palavra de Deus é muito importante para a gente não poder ser feita de gato e sapato. Então, é muito importante quando alguém fala alguma coisa, alguma asneira, eu sei linkar em todas as coisas. Tudo bem, eu estou aqui ensinando e tudo, mas se você está sempre ouvindo a Bíblia, e gente, assim, se eu consigo ouvir a Bíblia, eu ouço, tá? Porque é muito mais fácil você ouvir do que você ler. E Deus não está nem um pouco interessado se você está ouvindo ou se você está lendo, né? Contanto que você esteja conhecendo a palavra dele, para ele já está ótimo. E é importante a gente fazer isso. Então, buscar Deus em primeiro lugar é conhecê-lo, mas não é só isso. Porque a parte mais difícil vem agora. A parte mais difícil é obedecer a Deus. Infelizmente, não adianta só ler, porque se fosse só ler seria tão legal. Era só a gente conhecer tudo de trás para frente, já estava tudo garantido. Mas obedecer não é tão fácil, porque às vezes vai ser. Às vezes vai ser fácil. Às vezes Deus vai te pedir para fazer uma coisa que é tudo o que você concorda, né? Tudo que você quer. Às vezes não é que você não concorde bem exatamente com Deus, mas te parece assim... Mas agora, Senhor, mas eu não quero, mas eu não estou com vontade. Muitas vezes acontece isso e a gente tem que ter a consciência. Isso é o fazer a vontade de Deus. E fazer a vontade, né, buscar a Deus em primeiro lugar, é isso aí. É estar fazendo a vontade dele, mesmo quando é super difícil. E para isso a gente precisa pedir graça. Graça é a força capacitadora que Deus nos dá, né, de maneira merecida, por isso que de graça, para que a gente possa fazer as coisas que ou a gente não está afim de fazer, ou que a gente não se sente capaz, ou que a gente nem está afim e nem se sente capaz de fazer, né? Isso significa, gente, né, agora dando uma resumida, que haja o que houver, você deve buscar fazer a vontade de Deus, né, e deve buscar a Deus em primeiro lugar. Haja o que houver. Porque se você não fizer isso, é garantia. Uma hora vai dar errado, uma hora você vai pagar por isso, né? Não é porque Deus está querendo te castigar, mas é como nossos pais e mães. A gente não fala para os filhos fazerem as coisas porque a gente quer ser super chato. A gente fala porque a gente sabe que mais cedo ou mais tarde eles vão acabar arcando com as consequências de não terem feito o que a gente considerou que era o melhor para eles, né? Isso porque nós somos pais e mães falhas. Imagina Deus. Então, é sempre importantíssimo que a gente faça. E como que a gente faz para obedecer a Deus, né? Já que então agora a gente está falando disso, eu acho importante a gente já mergulhar um pouco mais também, porque é importante a gente lembrar das coisas, né, da vida e tudo mais. Primeiro, que para você obedecer a Deus, você vai precisar de uma decisão. Você vai precisar chegar uma hora e falar, não, eu preciso, a partir de hoje, eu estou decidindo que eu vou fazer só a vontade de Deus. Então, depois que você tomou essa decisão de, então, quero mesmo fazer a vontade de Deus, quero que a partir de hoje tudo vai ser como Deus quer, tudo vai ser do jeito que Ele quer, a gente precisa, então, fazer dele o nosso centro. E o que é fazer de Deus o nosso centro? Bom, agora, a partir de hoje, então, tudo o que eu for fazer na minha vida, eu vejo se está de acordo com a Bíblia. Por isso que é tão importante conhecer. Porque conforme você vai conhecendo, pelo menos você já vai sabendo, bom, isso aqui Deus fala para não fazer, isso aqui Deus fala para fazer, né? Você vai, muitas vezes, orar e perguntar, né? Porque tem coisas que não estão escritas na Bíblia. E você vai perguntar, Senhor, é da tua vontade que eu faça isso? Eu devo ir por aqui ou por ali?
né? É assim ou é assado? Então, vai fazer dele o teu centro. Tudo o que você faz é baseado na vontade de Deus, tudo o que você faz é de acordo com o que Ele quer. E ainda assim, saibam, é lógico que uma vez que Adão e Eva pecaram e a gente parou de conversar, né, tete a tete com Deus, muitas vezes você vai estar crente que você estava fazendo a vontade de Deus e você erra, né? Às vezes não porque por falta de conhecimento bíblico, às vezes porque você achou que, né, tendo aquelas opções que não eram erradas, você achou que você estava indo pelo caminho certo e você foi pelo errado. Mas mesmo assim, Deus vai considerar muito essa vontade que você teve de ir lá, de fazer o que Ele queria, de estar buscando o que Ele queria. Isso vai fazer muita diferença para Ele. Outra coisa é orar. Você não tem como conhecer uma pessoa, como estar buscando uma pessoa em primeiro lugar, se você não conversa com ela. Você precisa conversar com ela. E conversar com Deus, muitas vezes também, não é só você falar, é você deixar Deus falar com você também. Né? Por isso que eu gosto muito, a gente tem, para quem não participa dos grupos femininos, a gente tem uma atividade que a gente chama de Amigo Secreto Profético, que é uma atividade profética, na qual a gente passa profecias umas para as outras, a gente distribui papeizinhos como se fosse um amigo secreto e a gente faz uma profecia, né, para que depois a gente abra o papel e veja para quem era. E esse exercício é justamente para que a gente possa exercitar o nosso ouvido para como é a voz do Espírito Santo, porque a voz do Espírito Santo é que fala com a gente. Ouça pregações também. Eu acho que ouvir pregação é importantíssimo, além de ouvir a Bíblia, sabe por quê? Uma pregação, ela é uma mini aula sobre a Bíblia. E a Bíblia, vamos lá, não é lá o livro mais simples do mundo de se entender. A gente precisa de bastante estudo, você precisa realmente se aprofundar, né? Até para você entender como ela funciona, você precisa dar uma estudadinha. Então, imagina, é muito interessante que a gente ouça pregações. Né? Isso vai fazer muito bem para a tua saúde espiritual e para todas as áreas da sua vida. Então, eu super aconselho até que você desenvolva, né? E eu tenho muitos vídeos, vocês estão acostumados com a minha voz e com o meu jeito, mas de repente vocês podem querer ouvir outras pessoas, né? É legal que a gente tenha pessoas que a gente gosta de ouvir, que a gente tem esse hábito de ouvir. E por isso, importantíssimo é que você tenha uma rotina com Deus. Se você não tem uma rotina com Deus, se você não todos os dias, olha, então todos os dias eu acordo, daí eu oro, daí, por exemplo, o meu caso, tá? Eu todos os dias, na hora que eu acordo, a primeira coisa, eu já ouço 14 capítulos da Bíblia, beleza? Daí depois disso, eu vou provavelmente ouvir mais algumas pregações, depois disso eu vou orar. E daí vai o dia inteiro, né? Porque como é o dia inteiro nessa vida, a minha vida com Deus, ela fica meio que o dia inteiro. Mas pelo menos essas coisas que eu falei para vocês, elas têm que estar feitas todos os dias. Né? Isso vai te garantir o estar colocando a Deus em primeiro lugar? Infelizmente, nem isso, tá, gente? Vocês estão pensando, nossa, é bastante coisa. Não, mas nem isso garante. O que garante é realmente ter o coração disposto a falar, não, eu vou colocar Deus em primeiro lugar, eu vou fazer a vontade de Deus. Então, nem isso, mas ajuda. Porque quanto mais você ouve, né, a fé, ela vem por ouvir a palavra. Quanto mais você ouve aquilo, você vai sendo contaminado, digamos assim. Do mesmo jeito contrário, tá, gente? Quanto mais você tem amigos que estão lá falando besteira no teu ouvido o dia inteiro, gente no trabalho falando besteira, você ouvindo um monte de vídeo besteira, daí chega um monte sei lá, de filme, de série besteira, aquilo vai te contaminar com certeza absoluta. 1 Coríntios 15:33 ele fala, não se iludam, as más conversações, em algumas traduções está como más companhias, outras más conversações, elas vão estragar os bons costumes. Então, com certeza você vai precisar disso. Então a gente precisa desenvolvam uma rotina com Deus. Mas uma coisa que é importantíssima para a gente estar colocando Deus em primeiro lugar, sabe o que é? É cuidar do seu coração.
A Bíblia fala, né, que de todas as coisas, a que você tem que mais cuidar é do seu coração. E eu vou explicar para vocês o que é isso. Eu gosto de explicar, porque assim, senão fica aquela coisa solta, né? Cuidar do seu coração, o que é isso? Né? Eu já fui no cardiologista semana passada, né? Não. Cuidar do seu coração significa o seguinte. Vamos supor que alguém te falou uma coisa irritante, ou te fez uma coisa irritante. Que vai acontecer sempre, certo? Tudo bem, aquilo foi irritante. Você ficou com uma raivinha naquela hora. O cuidado do seu coração é você não ficar cultivando aquilo. E daqui a pouco você está com ódio, daqui a pouco você quer esganar, daqui a pouco você já está... Isso é cuidar do seu coração. Cuida para não deixar esse tipo de coisa acontecendo. Eu vejo muitas vezes as pessoas se deixando ir longe. Você fala, gente, como é que chegou até esse ponto? Quando você vai ver, a pessoa já está te ligando, né? Falando, eu estou super mal, é lógico. Ela estava cultivando aquilo dentro dela há um tempão. Não se deixem ficar com raiva das pessoas, isso é péssimo para a tua vida espiritual. O Espírito Santo vai para bem longe nessas horas. Outra coisa, não fiquem com inveja, né? Porque é lógico que é natural que a gente fique com inveja. De repente alguém vai lá e consegue exatamente aquilo que a gente queria, né? Ou você vê aquela vida e você fala, gente, não dá para ser mais perfeito, né? E é importante que a gente olhe, né? E a partir do momento que se você vir alguma coisa que você já acha super, hiper legal, já começa a cuidar do teu coração. Porque a gente conhece a nossa natureza humana. Naturalmente a gente ficaria com inveja. Já vai cuidando. Já vai começando a falar, puxa, Senhor, abençoa essa pessoa. Antes que eu comece a ficar com muita inveja dela, abençoa a vida dela, né? Obrigada porque o Senhor está fazendo por ela. E já que eu sei que o Senhor está fazendo por ela, é porque o Senhor pode fazer por mim também. Eu não sou menos filha do que ela. O Senhor fez por ela. Eu estou aqui, né, te buscando. Faz por mim também. Eu sei que o Senhor pode fazer por mim. Não se deixa ficar com inveja. E se a gente não toma cuidado com o coração fica com inveja sim. É lógico, essa é a nossa natureza. Esse é o nosso natural. Naturalmente a gente vai correr para esse caminho, né? Não fica de papinho com uma pessoa que você sabe que você não devia estar de papinho. Se você tem um relacionamento, sei lá, né? Se você tem um namorado, se você tem um marido, se você tem uma esposa, daí a pessoa, você conhece uma pessoa, ela é super legal, ela é super bonita, ela é super gente boa, ela é super isso. Gente, legal, aquela pessoa é atraente e isso é natural que você se sinta atraído, né? Não é fora do normal. Todo mundo passa por isso. Agora, daí você cuidar do seu coração e falar, não, peraí. Agora está na hora de dar um passo para trás. Agora chega, não dá para eu ficar de papinho com essa pessoa, porque isso aqui vai me destruir. Isso aqui vai destruir o meu relacionamento com o meu cônjuge, isso aqui vai destruir o meu relacionamento com Deus. E isso é cuidar do coração. Outra coisa para a gente cuidar do coração, não curtir uma fossa. E esse aqui é o que eu mais vejo as pessoas fazendo. É aí que o pessoal me liga. O pessoal, né, daí a pessoa, é que o pessoal já tá umas 3 horas curtindo uma foto no mínimo, quando vai me ligar. Tá, daí a pessoa lembrou, né, daí aconteceu uma coisa ruim e a pessoa lembrou. Ela lembrou mais, mas ó, nossa, que triste, porque a minha vida é tão, não, olha, gente, olha que tristeza, olha o que aconteceu, não, e daí soma isso mais aquilo, e não isso, não sei o quê, e daí fica curtindo, não, eu sou coitada, eu sou uma coitada, coitadíssima, na verdade eu sou muito mais coitada do que todo o planeta Terra. Quando você se deixa ir por esse caminho, quando você se deixa livre, leve e solto, quando você deixa os teus pensamentos ficarem bem à vontade, é isso que te acontece. É exatamente assim que você fica. Daí ninguém sabe por que depois fica com depressão. É por isso. Você não cuidou do seu coração. Não tem como você buscar a Deus em primeiro lugar se você não está cuidando do seu coração, né? Outra coisa, não se deixa explodir. É lógico que às vezes dá vontade, tem gente que você fala, gente, parece que está fazendo por querer, para querer me deixar. E tem gente que tem um pavio mais curto, e outras pessoas vão ter um pavio, né, vão ser privilegiadas com um pavio gigante.
Mas não se deixa ir lá e berrar com todo mundo, não se deixa ir lá explodir, não se deixa ir lá e ficar super, né, e estragar todo o clima, estragar todas as coisas, estragar o relacionamento, estragar, né, estragar um bom relacionamento de repente com um funcionário, de repente com, né, não se deixa fazer isso. Isso é cuidar do nosso coração. Isso é cuidar do nosso relacionamento com Deus também. Porque é muito gostoso você chegar, pega, dá umas berradas com todo mundo, né? Acaba com tudo e daí você fica lá bem aliviado. Mas daqui a pouco o Espírito Santo vem e fala, eu não gostei. Eu não gostei nem um pouco do que você fez. Aliás, eu fiquei bem chateado. E aliás, eu já estou achando que você deve ir lá e pedir perdão. Vai lá, pede perdão. É assim, né? Então não se deixa chegar a esse ponto, porque não cuidar do coração é isso. Tudo bem, se você fez isso, depois você vai lá e pede perdão, tá? E outra coisa que é cuidar do coração é você parar de ser preguiçoso, parar de ser acomodado, parar de fazer o que é gostoso, parar de só curtir, né, o que é bom e fazer o que é difícil. Porque o teu coração, né, ele vai querer fazer o que o teu coração gosta. Mas a gente querer agradar a Deus, a gente buscar Deus em primeiro lugar, é fazer o que é difícil. É fazer o que você não estava afim. É fazer o que ninguém gosta. É isso aí, faz parte, né? Quem fizer isso, não é fácil. Quem fizer isso, vai ter um relacionamento com Deus maravilhoso. Daí vai ter tudo o mais acrescentado. Essa é a promessa de Deus, né? Outra coisa também, que é uma prioridade, né? Então, agora já passando para uma segunda prioridade, né, na nossa vida. Então, a primeira delas é buscar Deus em primeiro lugar. A segunda é a gente buscar a nossa transformação e buscar cuidar da nossa transformação. Eu fiz uma pregação agora há pouco tempo aqui, vocês provavelmente vão lembrar, né, que justamente a gente falava do fruto do Espírito, que ele tem 9 características, né? Para Deus importa muito o que você faz, né, e não o que você fala. Porque, naturalmente, a gente vai adorar falar que a gente isso, que a gente aquilo, que não sei o que a gente não sei o que lá. Mas fazer não vai ser tão fácil. E daí é importante a gente analisar, né? Já que você está tão maravilhoso assim, já que você está buscando a Deus em primeiro lugar, você está mais amoroso? Você está uma pessoa mais amorosa com as outras? Vocês lembram dessa pregação? Né? Porque se você se diz mais religioso, se você se diz buscando a Deus em primeiro lugar, supostamente você vai produzir um fruto, né? O fruto do Espírito, ele é assim, ele tem 9 características, uma delas é o amor. Você está mais amoroso? A gente tem que pensar, né? Como que eu agia antes, como é que eu estou agindo agora? Eu estou mais amoroso? Eu estou mais amorosa? Né? E alegre? Você está mais alegre? Porque a alegria é uma das características do fruto do Espírito. Ou você é uma pessoa que está sempre séria, sempre de cara amarrada, sempre mal, sempre chateada, sempre ranzinza e sempre reclamando. Né? Ou você é uma pessoa alegre, onde você quer que você chegue, você traz leveza, você traz alegria, as pessoas se alegram. Vocês sabem que Jesus, ele era por alegria, você consegue perceber isso? Porque você percebe a chateação dos discípulos dele, de quando ele fala que vai embora, porque assim ele já tinha avisado. Já tinha avisado várias vezes, os caras estavam preparados e tudo, mas eles estavam achando super ruim. Tanto é que ele falou assim, olha gente, fica tranquilo que eu vou mandar um consolador para vocês, que é o Espírito Santo. Mas ele era super legal, é uma pessoa alegre, uma pessoa feliz, uma pessoa contente. E se você não é alegre, você pode ter certeza que isso é fruto da tua ingratidão. Com certeza, todo mundo que eu estou vendo aqui, vocês todos, tem muito mais motivos para agradecer do que para reclamar. Com certeza tem. E se está te faltando alegria, você pode ter certeza que está te faltando gratidão também. Então, é o que eu te pergunto. Você está mais alegre? Que você devia estar mais alegre. Se você está mais cristão, você está mais alegre. Né? Se você está buscando a Deus em primeiro lugar, você está mais alegre. E mais pacífico, mais em paz, mais pacífico com as pessoas, mais procurando, né, deixar as pessoas em paz, procurando não arranjar briga com as pessoas. Você está? Porque isso também é uma das características. Deveria. Mais paciente? Você está mais paciente?
Gente, essa pra mim pega pra caramba. Às vezes eu falo, gente, como eu preciso de mais paciência. Paciência é uma coisa que não é fácil de ter, né? Mas paciência é um dos frutos, né? A gente dizer que a gente está buscando a Deus em primeiro lugar e viver explodindo para lá e para cá, viver não é paciência, né? Você desejou hoje, você quer amanhã. Não. Não, ainda mais, e é importante a gente pensar nisso, porque assim, a gente está num mundo que está exigindo, por causa da tecnologia, menos paciência da gente. Você aperta o botão, tá tudo certo. Pediu não sei o que, já chega na tua casa, né? O pacote na tua porta. A gente não está precisando de tanta paciência como já se precisou no passado. Para cozinhar uma comida, gente... Eu fico imaginando, você fazer um frango na época de Jesus, era assim. Daí você ficou com vontade de comer o frango. E realmente assim, você vê os relatos, mas assim, era um dia inteiro cozinhando. Daí você pegava o frango, daí você matava o frango, daí você despenava o frango, daí você desossava o frango. Daí, até isso eu já estou com tanto nojo que eu já não quero nem mais saber. Mas, né? Daí você já desossou não sei o quê, daí você vai lá, daí você faz, daí você acende o fogo, porque calma, agora tem a parte, né, de como é que você vai assar tudo isso aí. Daí você assa o fogo, você coloca na panela, que você sabe lá como é que é, não sei quantas mil horas para aquilo cozinhar. Era assim. A gente não está precisando disso aí. Ela vai lá, pega o micro-ondas, aperta o botão, acabou. Né? Quando não chega do iFood tudo pronto em casa, a gente não está precisando de paciência. Mas é uma coisa que a gente precisa também. Porque também você não vai alcançar nada de sucesso. Você está mais amável? Como é que é o jeito que você fala com as pessoas? Porque a amabilidade é o jeito como você fala com as pessoas. Você está mais amável? Você fala de uma maneira mais legal, mais bonitinha? Porque, né, lá em casa o pessoal pode dizer se isso é verdade ou não. Com os outros na rua todo mundo vai falar assim, ela é uma graça, nossa, é uma cara super gente boa. Mas, né, e lá em casa, como é que tá? Tá mais bondoso? Mais bondosa? Porque bondade também é uma marca registrada dos cristãos. Né? Você está buscando a Deus em primeiro lugar? Você está mais bondoso? Né? Você deveria estar bem mais bondosa, você deveria estar bem mais generosa, mais generoso. Né? É uma característica também. E fiel? Você é fiel? Ou a pessoa deu as costas e já fala, ai gente, não vou com a cara. E controle? Você tem mais? Autocontrole? Né? E daí o autocontrole, ele não é só para não se estourar, mas o autocontrole é para não fazer coisas que você sabe que não seriam boas para você. Às vezes não é uma questão de se estourar. Às vezes a pessoa é até boazinha, quietinha, tudo, mas não se controla para nada. Deu vontade, vai lá e faz. Né? Ah, sentiu vontade, comeu. Não sei o quê, fez. Não, né? A gente precisa disso. Outra prioridade, tá, gente? Por incrível que pareça, essa ela não vem em primeiro lugar. Apesar de que o mundo prega isso como se também fosse uma prioridade, que é a família. Sim, a sua família é importantíssima na sua vida, mas ela tem que vir depois do buscar Deus em primeiro lugar, e eu vou mostrar para vocês como que isso acontece, tá? Como que Deus fica acima da tua família. Se você precisasse contar uma bela mentira para defender o seu filho que fez alguma coisa errada, você contaria? Isso é o não buscar a Deus em primeiro lugar. O buscar a Deus em primeiro lugar é falar, meu filho, sinto muitíssimo, mas você vai ter que pagar por essa. Você sabia que isso não era errado, que isso não era certo, você optou por fazer o errado, e eu preciso buscar Deus, eu preciso fazer o que é certo, porque é certo. Isso é você colocar Deus em primeiro lugar, a tua família em segundo. E a família é o seguinte, a ordem é o seguinte, primeiro você tem que se preocupar muito com o seu cônjuge. Se você é casado, saiba de uma coisa, para os casados é assim, você não tem que fazer as coisas para agradar aquela pessoa por causa da pessoa. Você faz as coisas para agradar aquela pessoa por causa de Deus. Eu não faço nada para agradar o Otávio por causa do Otávio, gente. Eu faço por causa de Deus. Eu faço por causa de Deus, porque eu espero só de Deus as recompensas, eu não espero do Otávio. Eu vou, e às vezes são coisas que eu vejo que ele não está nem aí, mas assim, que ele não está tanto aí, mas eu quero que Deus olhe e fale, a Vivian está dando o melhor dela. O melhor dela está lá. Tudo. Se ele não gosta de uma roupa, eu não coloco. Sendo que ele está se lixando se eu estou colocando a roupa ou não. Ele não está se importando tanto assim. Eu não vou colocar porque eu quero agradar a Deus.
Não porque eu quero agradar a ele só. É lógico que é legal estar agradando a pessoa também, e é legal você ver a recompensa daquilo também. Mas não fiquem baseados nas pessoas, mesmo que ela seja o teu cônjuge, para fazer o que agrada a ela. Você faz o que agrada o teu cônjuge, você faz o que ele vai achar mais legal, por causa de Deus, não, porque o que vai acontecer é que fatalmente as pessoas são falhas. E daí, se você ficar querendo fazer as coisas para as pessoas porque elas acertaram, você não vai fazer nada por ninguém, porque elas fatalmente vão errar mais cedo ou mais tarde. Então a gente faz as coisas pelos nossos cônjuges, não por eles, mas por Deus. Outra coisa, é lógico, se você tem filhos e Deus fala que a primeira coisa que a gente tem que se importar na nossa vida, a nossa prioridade é buscar a Deus, o que a gente vai ter que fazer com os nossos filhos? A gente vai ter que ensiná-los a fazerem a mesma coisa. Isso é uma grande prioridade na vida de um pai e de uma mãe. Você vai ter que ensinar aquelas crianças a buscarem a Deus em primeiro lugar. Você vai ter que fazer disso uma grandíssima prioridade na sua vida. Grandíssima. Isso é assim, é a atividade principal na vida de um pai e de uma mãe. Porque senão, você já sabe que tudo mais não será acrescentado na vida dele também. Você está prejudicando a vida do seu filho. Então, se você tem filho, essa é a prioridade. Se tem uma coisa que eu priorizo bastante na vida, principalmente dos pequenos, porque agora os grandes pelo menos já fazem isso por conta própria, é justamente fazer mini estudos bíblicos com eles. Né, o que é super fofo, diga-se de passagem. É lógico que com criança pequena tem que ser curto, mas a gente deve fazer isso, a gente deve, né, fazer o que chamam de cultos domésticos, que é um negócio de 5 minutos, né, que você vai ficar lá, ó, gente, vou ler aqui uma passagenzinha, né, tem um monte de livro assim, mas é importante que você faça isso com seus filhos, porque né, isso é prioridade na vida de filhos. Outra coisa é você estar sempre buscando atender muito bem os teus pais. Os teus pais precisam estar bem atendidos, eles precisam estar ótimos, eles precisam estar super bem cuidados. Né? Quem já tem idade para estar cuidando de pais, a gente precisa cuidar maravilhosamente dos nossos pais. A gente precisa obedecer, a gente precisa, né, isso quando você ainda depende deles, você precisa obedecer, mas se você não depende mais, você precisa honrar teus pais, deixando eles numa excelente situação. Numa situação legal, assim, que eles estão bem, que eles estão confortáveis, é isso. Ah, mas é que eu não tive pai bom, nem tive mãe boa. Infelizmente, é o que Deus vai pedir. E, mais uma vez, você não vai fazer por eles, você vai fazer por Deus. Pode ser que os seus pais sejam péssimos e não reconheçam nada. E isso são eles com Deus. Mas a sua obrigação é você honrá-los, é você tratar os seus pais o melhor possível. Daí, já, né, depois de tudo isso, depois de buscar a Deus em primeiro lugar, depois de buscar teu crescimento, depois de, né, estar fazendo pela tua família, agora você vai poder então já pensar então no teu trabalho, em ministério, em, sei lá, projetos. Daí depende muito de cada pessoa, né? Mas a primeira coisa que a gente tem que pensar quando a gente pensa nessas coisas todas, né, que eu falei, no nosso trabalho e tudo, o primeiro versículo que tem que vir na nossa cabeça, Colossenses 3:23. Meu filho colocou isso até no capacete dele, de piloto, né, que tudo que a gente fizer, a gente precisa fazer muito bem feito, como se a gente estivesse fazendo para Deus. Então, tudo que você fizer é com excelência. Tudo que você fizer, as pessoas olham e falam, caramba, olha, só podia ser de fulano. Tudo que esse cara põe a mão fica maravilhoso. Tudo é bem feito, tudo é ótimo, tudo é assim que as pessoas têm que reconhecer as nossas coisas, com excelência. Então, tudo que você fizer, então, para começo de conversa, já é assim. A gente já tem que pensar assim sobre qualquer uma dessas coisas, né? Bom, obviamente, se a gente está aqui, né, como cristãos, seja honesto em tudo, inclusive no pagamento de impostos, tá, gente? Isso Jesus falou. Aquela hora que Jesus pega a moeda, ele fala assim, dai a César o que é de César, justamente ele estava sendo estimulado, né, pelos líderes religiosos que estavam querendo justamente matá-lo, até tanto é que acabaram matando. Ele estava sendo estimulado
a falar para as pessoas que não era para pagar impostos, porque os impostos eram altíssimos. E daí, quando o moço, ele falou, gente, é o seguinte, paga impostos mesmo, dá a César o que é de César, e é isso mesmo. Busca sempre crescer, sempre estar estudando mais, sempre estar conhecendo mais, sempre deixando o teu negócio melhor, sempre deixando, né, eu tô sempre escutando coisas que me ajudam, assim, né, a crescer, mesmo, não só espiritualmente, mas também para poder pregar melhor, para poder fazer melhor, para fazer todas as coisas melhor, eu estou sempre estudando para isso, eu acho super importante isso. Outra coisa também importantíssima, gente, é a gente cuidar da nossa saúde. Essa é uma congregação com a qual eu não preciso me preocupar muito com falar de saúde, porque assim, aqui todo mundo se cuida. Né? Não tem gente que não se cuide aqui, a gente vê, mas isso é uma coisa que é importantíssima para Deus também, né? Deus te deu um corpo e ele é templo do Espírito Santo, então o Espírito Santo ele habita dentro da gente e a gente não cuida de qualquer jeito de um templo, a gente cuida direitinho, então não pensem que Deus fala, quer saber de uma coisa? Vida espiritual está em dia, está tudo certo, fica tranquilo que a tua saúde você pode deixar para lá. Não, a saúde e a gente tem que tomar muito cuidado hoje em dia, né, gente, porque a gente às vezes confunde beleza com saúde, né? Cuidar da saúde é cuidar da saúde mesmo, não da beleza, tá? Como que o mundo está vivendo hoje, gente? E é legal a gente pensar nisso, porque como a gente é bombardeado por isso, é importante que a gente pensar que a gente não deve fazer como eles estão fazendo. O mundo está pregando o seguinte, em primeiro lugar das tuas prioridades, primeiro é o teu trabalho. Então, em primeiro lugar, né? Entrou dinheiro, tem trabalho, tá tudo certo, tá trabalho. Então, tá tudo certo, né? E segundo, e até eu tava falando com o Christian, ele falou, mãe, tem muita gente que o problema, em primeiro lugar, não tá nem o trabalho, tá o lazer. Né? O pessoal quer se divertir em primeiríssimo lugar, né? Especialmente na idade dele. Então, muitas vezes não é nem o trabalho, é pior ainda, é o lazer, né? Daí depois vem a família e depois, se der tempo, quando tiver muito afim, né, se eu quiser, daí eu vou buscar Deus. É essa a ordem que está no mundo, né? E isso não deve ser assim. Não deve porque, né, se Deus está falando que não deve, é porque realmente não vai dar certo. Para Deus, o que mais importa, das coisas que mais importam para Deus com relação a gente, prestem bem atenção nisso, o que mais importa é o que governa o teu coração. E é muito importante a gente lembrar dos cuidados com o coração, porque muitas vezes, até por exemplo, tá? Eu tô aqui fazendo um trabalho ministerial, não, trabalho para as pessoas conhecerem mais a Deus e tudo. Às vezes você tá tão no foco, né? Especialmente num trabalho como esse, você tá tão no foco de, olha, eu vou fazer, tô ajudando, não sei o que lá, que você esquece que para Deus o que mais importa é você estar fazendo a vontade dele. Então eu estou sempre perguntando qual é a vontade dele. Às vezes, porque tem várias outras coisas que são boas também, às vezes é sua família, às vezes, né, você fica tão no foco que muitas vezes você perde a sua prioridade que é Deus. Então o que mais importa é o que está governando o teu coração, né? O que está te direcionando. Ele quer saber também do que você não abre mão. Né? Porque pode ser que você fale, não, olha, isso aqui dá uma baita de uma grana, vai ser um negócio da China mesmo, mas eu não faço um negócio desse, isso aqui é ilícito, né? Do que você não abre mão? Ou, né, pelo contrário, isso aqui, olha, você vai me desculpar, mas se Deus pede isso, eu tô fora, eu vou fazer todas as outras coisas, mas isso aqui não. Isso aqui eu não abro mão para mim, isso aqui é diversão, isso aqui é, né? A gente, o que você não abre mão? Porque Deus quer saber o que você não abre mão. Para Ele é bem importante. Às vezes Deus vai pegar justamente aquela coisa que é mais importante para você. Ele fala, é mesmo? Você não abre mão? Eu vou tirar. Para que você aprenda a dar valor para mim. Para que você aprenda a viver sem isso. Para depois eu te dar. Muitas vezes, gente, Deus vai te dar as coisas que você mais quer. Sabe depois de quando? Depois que você já aprendeu a viver sem elas. Depois que você já aprendeu a não colocá-las no lugar dele. Depois que elas não são mais o seu Deus. Né? O que você está colocando, né, em primeiro lugar na hora que você tem que escolher alguma coisa?
Qual é a opinião que está contando na hora que você tem que escolher alguma coisa? A gente tem que ficar muito atento, porque às vezes, distraidamente, a gente deixa de cumprir com a vontade de Deus. Distraidamente, a gente deixa de colocar Deus em primeiro lugar. Não é porque a gente estava com toda a intenção, é porque a gente simplesmente se distraiu, alguém perguntou, você falou assim, pode ser isso mesmo. E você nem pensou. Por isso que a gente tem que estar sempre pensando nisso. É importante para a nossa vida. Um erro muito comum é as pessoas pensarem, né? As pessoas falarem, primeiro elas querem as bênçãos, né? E depois elas não querem ser obedientes. Então eu quero bênção, mas não quero ser obediente. Essa é a coisa mais comum que tem, né? E é por isso que muita gente, eu já até comentei outro dia isso aqui, muita gente chega aqui querendo um Deus que ele é uma mistura do Papai Noel com o gênio da lâmpada, né? Chega aqui, o Papai Noel misturado com o gênio da lâmpada, eu quero as coisas porque eu fui na igreja, agora ele vai me dar as coisas, porque, né, eu já coloquei o pé aqui, então pronto, né, já tá feito. Não, primeiro você me busca e me obedece, daí depois você vai ter as bênçãos na sua vida. É assim que funciona, tá, gente? Não adianta. Porque não adianta a gente achar que as coisas vão ser diferentes disso, porque elas não vão. Né? Não adianta a gente querer ser mimadinha, achar que... Não vai, é assim, né? Existe uma ordem, né? Alguns alertas, né, que mostram que a gente pode eventualmente não estar colocando as prioridades, né, na ordem que Deus quer. Ou seja, Ele, por exemplo, não está em primeiro lugar na nossa vida. Sabe o que é? É se você vive ansioso, se você está sempre se sentindo perdido, se você se sente sempre assim... é bem provável que Deus não esteja em primeiro lugar na tua vida. E é daí que está vindo todos esses sentimentos, né? Deus quer saber o que você ama, Ele quer saber o que você está buscando, né? E o que você pode eventualmente colocar acima dele. Porque o teu coração, ele vai revelar direitinho, né, o seu verdadeiro Deus. Ele vai revelar. As coisas que você colocar na frente de Deus, elas vão mostrar quem é o seu Deus, né? Então, sempre pergunte o que Deus acha bom, né? Sempre, né? E daí se faça a pergunta, né? Observando a sua vida, daria para dizer que Deus está em primeiro lugar, que você está colocando as prioridades dele em ordem? Observando a sua vida. E daí, não observando a sua vida do ponto de vista de um terceiro. É você se observando. Porque, né, as pessoas de fora, elas não têm como saber o que tem no nosso coração. Elas não têm como saber o que a gente está pensando e como que a gente realmente é. Mas a gente tem como observar. A gente tem como saber o que a gente está priorizando e deixando de priorizar. Então, é importantíssimo que a gente se pergunte. Eu estou colocando a Deus em primeiro lugar? Eu estou com essa ordem, né? Deus está em primeiro lugar, depois vem minha família, depois vem outra... É assim que está na minha vida? Perguntem para vocês mesmos. E é isso, gente. Vem aqui.